Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando então as completas com o sinal da cruz, com 3 anos de indulgência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel com 3 anos de indulgência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo com 300 dias de indulgência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E aqui então nós começamos as completas com vinde a Deus com 500 dias de indulgência. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, do capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos o ato penitencial com indulgência parcial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Lá na página 272, antífona, Deus te ungiu com o óleo da alegria. Salmo 44, versículos 8 a 18. Tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria,
por um modo mais excelente do que a todos os que têm parte nesta tua glória. Dos teus vestidos e das tuas casas de marfim sai um cheiro de mirra, de aloés e de canela, que são os presentes com que te regalaram. As filhas dos reis te vêm fazer corte, a rainha está em pé à tua mão direita, vestida de ouro e cercada da variedade dos seus enfeites. Ouve, filha, abre teus olhos e inclina o teu ouvido, e esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então desejará o rei a tua formosura, porque ele é o teu Senhor, e os povos o adorarão. E as filhas de Tiro virão com os seus presentes, todos os ricos do povo te oferecerão humildes súplicas. Adentra a gloriosa filha do rei em vestes douradas. As virgens suas companheiras serão trazidas ao rei após ela, se serão apresentadas as que são mais próximas, levadas entre alegrias e júbilos, serão conduzidas ao templo do rei. Para o lugar de teus pais nasceram-te filhos, tu os constituirás príncipes sobre toda a terra. Eles celebrarão do seu nome por todas as gerações e gerações. Por isso os povos publicarão eternamente teus louvores por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te ungiu com o óleo da alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, quem fez de nós ministros da igreja doméstica? Quem será que então nos chamou, nos constituiu como igreja doméstica? Quem nos ungiu ministros da igreja doméstica? Num mundo em que não temos mais o clero, num mundo em que o Papa verdadeiro ficou 10 anos preso dentro do Vaticano, quem nos ungiu com o óleo sagrado foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que nos chamou e nos ungiu a cada um de nós para levarmos a Santa Igreja à frente. Não pense que foi assim, simplesmente uma coisa fortuita. Não, estava já no livro da vida nossos nomes desde o início, desde antes de tudo isso começar, desde o começo dos tempos, prevendo que então um grupo de pessoas levaria a igreja à frente no final dos tempos, cumprindo as profecias que estão justamente para o nosso tempo previstas, aquelas que são reconhecidas pela Santa Igreja. Claro, as outras não batem, porque não são reconhecidas, são profecias falsas, muitas vezes. E aí, meus irmãos, as que são reconhecidas pela Santa Igreja dão conta desse pequeno exército do Senhor que vai levar a igreja, e é o que nós estamos fazendo, levando a Santa Igreja à frente com a unção do nosso Deus sobre cada um de nós. E eu percebo que nessa caminhada espiritual, nós todos cada vez mais progredimos na fé, progredimos na estrada do Senhor. Não tem sido fácil, não é mesmo? Não, claro que não, com a cruz das costas, morro acima. Muita coisa a gente não esperava que fosse assim, muita coisa nós não imaginávamos que seria exatamente assim, mas é assim que é, e o Senhor está conosco e nos ungiu para que nós continuemos em frente, tenhamos força, coragem, fé, confiança nele mesmo, e assim possamos realizar a nossa missão. Junto a nós está Nossa Senhora, nossa Mãe, a Rainha do céu e da terra, aquela então que também nos assiste, aquela a qual a maioria de nós já é consagrado, consagrou aí a vida e tudo que tem, tudo que somos a Nossa Senhora, e isso também com o passar dos anos vai dando uma diferença espiritual muito grande na vida de cada um de nós que é consagrado a ela, a Jesus pelas mãos dela. O mundo não entende quando se fala escravos de Maria, pronto, já é aquela coisa esquerdista, escravos, escravizaura, toda aquela meleca que essa gente faz, aquela coisa cultural terrível que eles fazem, ou são ignorantes culturais históricos, ou são mal intencionados, essa é a verdade. Porém, nós que já fomos escravos do pecado um dia, agora somos servos do nosso Deus, e a nossa vontade é apenas essa, servir o nosso Deus, queremos a salvação. Pronto, aí estão as nossas vontades, ser feita a vontade do Senhor na nossa vida, agora e sempre, até o final, até a sua volta. E então, meus irmãos, Nossa Senhora está conosco, Nossa Senhora nos ajuda, Nossa Senhora nos auxilia, e podemos contar com nossa mãe, que além de tudo também nos corrige, e é importante que assim seja, porque mãe que é mãe corrige seus filhos, porque os ama e quer o melhor para eles. Assim como o Pai é a mesma coisa, o nosso Deus tem feito o mesmo. Dessa forma, então, nos sentimos aí sim cada vez mais capazes dessa imensa missão que o Senhor deu para nós,
Nós aí, cada um no seu lugar, na sua cidade, porém unidos, todos na igreja doméstica, todos unidos na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia que o Senhor fez para nós, a paróquia que o Senhor fez, o lugar que Ele está nos unindo espiritualmente, para que juntos possamos então continuar essa caminhada em direção ao Senhor. Certa vez uma pessoa que saiu da paróquia, deu uma série de confusões, falou assim, eu vou continuar sozinha rezando na minha casa, uma que saiu e não voltou, dela que eu estou falando. E aí, isso faz tempo já, né? E aí a gente percebeu o quê? Que quando vê, às vezes aparece em algum perfil do Facebook aí, alguma coisa dela, e eu, nossa, ainda tem essa pessoa aqui como amizade e tal, voltou para os braços e abraços da falsa igreja. Porque é isso, ou estamos juntos em Cristo Jesus, ou não temos força espiritual para continuarmos na caminhada. Então a paróquia Sagrada Face de Tours é obra de Deus, sim, com muitos milagres, muita conversão, muita gente dando testemunhos cada vez mais bonitos, uns e outros, grandes graças sendo derramadas, porque a família Sagrada Face pede, o Senhor nos abençoa. Então continuemos nessa unção do Senhor, na unção do Espírito Santo, levando a Santa Igreja à frente, justamente com o apoio inestimável de Nossa Senhora, que está sempre conosco, a Rainha do céu e da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Servos, obedecei a vossos senhores temporais com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não os servindo na aparência como para agradar os homens, senão como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo-os com boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito, seja escravo ou seja livre. E vós outros, os senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como vosso está nos céus, e não há acepção de pessoas para ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só como as pessoas são más, elas pinçam uma frase de uma carta de São Paulo e ficam batendo fora de contexto. Deus não faz acepção de pessoas. E bate isso assim totalmente fora de contexto do que São Paulo realmente está falando. Quantas vezes eu já não ouvi isso da falsa igreja? Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso querendo justificar a igreja bergoliana, aquele terrível discurso de Jorge Mário Bergoglio dizendo de quem é a igreja dele, dos apóstolos, dos cismáticos, dos excomungados. Terrível discurso, é uma ata de fundação oficial da igreja dele, justamente dizendo que a igreja dele faz parte, todo esse pessoal aí, uma igreja que está recolhendo os apóstatas, os cismáticos e os hereges, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana quer que os hereges se arrependam, voltem à amizade de Deus, aceitem a sã doutrina e voltem então aí sim para o seio da igreja. Sim, mas não aceitando-os como hereges, e sim como pecadores que se converteram, abandonaram a heresia. Não como Jorge Mário Bergoglio faz. A igreja bergoliana é essa aí. A igreja bergoliana é a igreja dos apóstatas, cismáticos e hereges. Então, capitaneada pelo maior de todos eles, que a gente sabe, Jorge Mário Bergoglio. Vestido de branco, como se Papa fosse. E Papa, bom, certo, Papa da Igreja Bergoliana, mas não Papa da Igreja Católica Apostólica Romana de verdade, de 2000 anos. Esse não, porque faz tudo ao contrário, ensina tudo ao contrário, desencaminha as pessoas, levando a igreja para a beira do precipício, para a beira do inferno. E é justamente isso, né? O propósito é esse. É destruir o que sobrou do espectro da Igreja Católica Apostólica Romana, o que eles não conseguiram soterrar ainda, destruir tudo, para daí então da destruição do caos surgir então, como ensina aí Karl Marx, aquele comunista excomungado satânico, certo? Como ensinou ele, do caos eles tirarem outra coisa completamente diferente, uma nova ordem, que na verdade é a igreja do anticristo, juntando todas as igrejas aí niveladas por baixo, todo mundo aí acompanhando o anticristo, todo mundo favorecendo a marca da besta. Pasme, né?
Pasme que quando a gente fica sabendo que um monte de igreja evangélica por aí já está a favor das marcas da besta aí, das famosas marcas, sejam elas quais forem, né? Aí o chip é muito bom. Imagina, inclusive temos até um pessoal aí, católico, entre aspas, uma emissora de TV e tudo, que já saiu aí dizendo, imagina, o chip não tem nada a ver com marca da besta, não é nada disso. Então vão levar o gado mesmo para a besta marcar à vontade. E vão junto ainda por cima. Se isso rende dinheiro para uma turma aí, eles não estão nem aí. O preço deles é o dinheiro da terra que eles recebem e o inferno depois para sempre, da eternidade inteira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a igreja de Jorge Mário Bergoglio, a igreja de pessoas que, assim, um dia estão falando de Bento XVI, alguns até tentando mostrar o dia do Papa, olha o que o Papa disse, né? As sites na internet, o jornal mostrando lá, jornal católico, né, entre aspas, mostrando, olha só que beleza que o Papa disse na catequese da quarta-feira, olha só o Santo Padre para lá e para cá, e no outro dia estão de braços e abraços com os golpistas que tomaram o poder, como se tudo fosse normal, como se não tivesse acontecido nada errado, como se eles não soubessem de nada. É impossível. É claro que sabem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos afastamos dessa igreja e nós somos Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira nas nossas casas. Nós continuamos, nós somos o remanescente, o que sobrou da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Escolhidos, chamados por Jesus, sim. Sim, escolhidos por Jesus, e não temos não que ter aí vergonha de dizer isso. Fomos escolhidos por Jesus, não tem vergonha nenhuma nisso, mas tem uma responsabilidade imensa. Aí sim, uma imensa, grandíssima responsabilidade que nós temos em levar a igreja à frente nas nossas casas como ministros da igreja doméstica. Estamos à altura dessa responsabilidade? Bom, a gente sabe das nossas misérias, das nossas dificuldades, mas o Senhor nos escolheu, nos chamou, então Ele acha que nós temos condição de levar isso à frente. Quem somos nós para dizer, Senhor, eu acho que não? Nós temos. Se o Senhor acha que eu tenho condição, eis-me aqui, faça a vossa obra, é só isso. Eu não quero atrapalhar, eu quero que o Senhor faça a vossa obra, quero ser assim, um pincel na vossa mão, que o Senhor faça o desenho que o Senhor quer que seja feito, a pintura que o Senhor quiser. É isso que nós temos que ser. Um instrumento que não tem vontade própria, porque o instrumento não tem vontade própria. O sujeito pega qualquer instrumento aí, sei lá, uma chave de fenda, uma faca para fazer um almoço, não importa, qualquer que seja o instrumento de acordo com o ofício da pessoa, o instrumento não tem vontade própria, ele obedece à sua mão, ele faz aquilo que você quer que ele faça, que você manda de acordo com a força que você imprime nele. Pronto, é só para isso que ele está ali, para fazer o que você quer que o instrumento faça, que você precisa que ele faça. Nós também temos que ser, então, esses instrumentos, bons instrumentos, nas mãos do Senhor. Não aqueles péssimos instrumentos que simplesmente, né, quer ter vontade própria e acaba atrapalhando, né? Aquele servo que o Senhor fala, faça tal coisa. Dá licença um pouquinho. Eu só queria falar uma coisa, olha, sem ofender, mas eu tenho uma ideia melhor. Piada, né? Piada, né? É piada de mau gosto, inclusive. Sem graça nenhuma. Então, sejamos esse instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, nos reunimos na Paróquia Sagrada Face de Tours todos os dias. 4 vezes por dia, rezando a liturgia das horas, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 21h30. 4 vezes por dia, rezando a liturgia das horas, da santificação das horas, para conhecer mais o nosso Deus, para pedir as graças que nós precisamos, para agradecer por tudo que nós já recebemos. A Paróquia Sagrada Face de Tours é a obra do Senhor, não é obra minha. Não é obra de vocês, é obra do Senhor, usando todos nós para fazer essa obra dele, que é para levar as pessoas para ele nesses tempos que são os últimos. O que o Senhor quer é isso, que todos que somos família Sagrada Face de Tours caminhemos para ele nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. É isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha com 5 anos de indulgência. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva.
a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.